Se você tem um treino forte ou uma competição no dia seguinte, mas tem uma festa que considera importante, como seu aniversário ou de alguma pessoa querida, e você gosta de beber um pouquinho de álcool, né? Você deve entender que a bebida alcoólica pode sim atrapalhar o seu treino ou a competição no dia seguinte. Mas aí entram muitos fatores para dizer o quanto pode realmente atrapalhar e, em cima disso, o que pode fazer. Porque mesmo se tiver metas e objetivos importantes, né, para o dia seguinte, se você dormir cedo, dormir bem, não se desidratar, bem se nutrir e beber pouco, existe grande chance de não te atrapalhar ou quase não atrapalhar nada, entendeu? Mas você deve entender algumas coisas que a bebida faz e assumir o controle, sabendo que talvez possa ser possível, mas claro que sendo até certo ponto. Porque no fundo, para tudo na vida é assim, né? É saber até onde você pode ir de forma a não ser prejudicial para você. O álcool, se ele for bebido em pouca quantidade, ele pode até te relaxar e ajudar em uma possível ansiedade ou mesmo no sono, né? Mas para isso tem que ser em pouca quantidade. Em uma quantidade maior, você pode até achar que faz você dormir melhor, mas ele vai diminuir a sua produção de melatonina. Então ele pode até relaxar na ansiedade pré-prova e para começar a dormir, mas não vai ajudar a dormir bem, algo extremamente importante para a sua performance no dia seguinte. E ele também mexe com alguns hormônios, e isso pode favorecer a baixa da sua testosterona, por exemplo. Que claro que com uma noite você não vai jogar ela lá no chão, mas isso não é algo que você quer, certamente, não é? Então a gente tem que ser realista aqui. Não adianta eu falar para um paciente, atleta, amador ou profissional que gosta de beber, para ele não beber e pronto. Porque isso provavelmente não vai acontecer, esse paciente vai acabar bebendo. Então o ideal mesmo seria não beber pré-prova ou competição importante, né? Mas vale lembrar então o foco principal qual que é. E tentar beber de repente cerveja sem álcool, né? Porque nesse caso ficaria com o prazer do momento, repondo os carboidratos e sem os possíveis prejuízos que isso pode levar. Isso se não dormir tarde, né? E se não tiver jeito, eu ajudo o paciente a entender os problemas e as dificuldades que pode vir a ter em consequência disso. Eu ajudo a organizar para não beber muito e não dormir pouco. E ter o suficiente para juntar os dois mundos, sendo feliz e conseguindo desempenhar bem no dia seguinte. Inclusive com o que pode fazer de suplementação, alimentação e hidratação para ajudar a garantir isso. Porque tem tanta coisa para ver que só isso não é, né, a questão. A ideia, na verdade, então, é que não vá dormir tarde, separa pelo menos umas 7 horas de sono, tenta mais um pouquinho, não bebe muito e ainda assim bebe bastante água junto, mais do que normalmente beberia. Intercala com essa bebida que estiver bebendo. A hidratação é um ponto chave aqui, tanto que eu recomendo beber um isotônico de qualidade durante o momento festivo. E aí não exagera e se alimenta bem, lembrando que é um momento de recarregar bem o seu estoque de carboidrato, de água, e a bebida alcoólica faz perder um pouco de água. Então repõe em dobro e vai ser feliz se for isso mesmo que você quer. De uma forma mais saudável e mais equilibrada, pelo menos. E conta comigo para isso. Existe o que a gente chama, né, de janela anabólica, né? Só que essa janela, na verdade, ela fica aberta 24 horas. Né? Ela fica bem aberta nas 2 próximas horas após a atividade resistida, que é a musculação. Então não precisa ser aqueles 5 minutos assim, coqueteleira ali na academia e tal. Você pode levar um tempo. Só que aí, se você for assim que terminar de malhar, fazer uma refeição rica em proteína, talvez não precise nem do whey nesse momento. Porque é melhor mesmo é distribuir a proteína ao longo do dia. E o whey entra maravilhosamente para garantir o aporte proteico ou em uma refeição ou no dia, né? Mas os 2 principais momentos é pós a malhação e antes de dormir, porque tem o sono anabólico, né? Então você precisa do sono de qualidade e manter os nutrientes necessários para essa anabolização, para essa reconstrução muscular que é feita à noite, para síntese proteica, tá? Muita gente tem essa dúvida também. Então, na verdade, o melhor horário é aquele que você consegue tomar. Começa por aí. Qual horário que é bom para você, que você acha que vai conseguir manter essa frequência? É de manhã? É à tarde? É à noite? Então, esse é o melhor horário. Até porque não existe consenso, não existe um bater o martelo, é uma definição de tem que ser esse horário. Então, muita gente fala para evitar junto de grandes refeições, para não atrapalhar a absorção desse colágeno. Eu já, às vezes, coloco junto das refeições, porque assim, se tiver pouca proteína naquela refeição, eu falo, entra ali como uma carga proteica da refeição.
E muita gente pede para tomar mais à noite, onde o corpo está trabalhando melhor a entrada desses nutrientes, onde a gente está produzindo no sono REM o GH, né? Então, que tem essa associação aí. Então, o importante mesmo é você tomar, tá? E aí o horário, acho que eu vou fazer mais vídeo para explicar os horários, o que for melhor para você. Espero ter ajudado. Então mesmo se alguém virar para você e falar, poxa, foge do momento de refeição, né? Que eu falei que eu até muitas vezes eu coloco justamente ali. É porque, cara, você tem que, antes mesmo de gastar dinheiro com colágeno, você tem que ver alguma coisa, você tem que ver se você está dando, colocando, suprindo as suas necessidades proteicas, porque se você não estiver consumindo proteína suficiente com a sua dieta, com a sua alimentação, esse colágeno certamente vai ser usado para outros fins, ele vai ser uma proteína que você está consumindo, não para esse fim que você deve estar querendo aí, porque assim, ele vai direcionar para as necessidades primárias, principais, que é para sobrevivência, não é para o cabelo. Você não precisa do teu cabelo, por exemplo, ou tua pele boa para sobreviver. Então, primeiro, você tem que ver se está consumindo proteína suficiente na sua dieta. E aí depois você vê o tipo de colágeno, se ele tem vitaminas e minerais associados para boa absorção e uso. E aí sim, você se preocupa, sem nem tanto na hora. Beleza? Se existe diferença? Existe sim, algumas, né? Vamos começar aqui falando dois pontos positivos das frutas secas, que ela tem uma validade maior, então é bom para armazenar, para carregar, para viajar, para levar para os lugares, e essa praticidade de carregar para os lugares, justamente isso, né? Só que, sim, respondendo a sua pergunta, ela também muda em calorias, porque ao desidratar essas frutas, você tira a água e aumenta, concentra mais, aumentando mais os outros nutrientes, os açúcares, os carboidratos, açúcares. Então, com isso, você também aumenta as calorias. Mas você não deve ficar pensando exatamente nas calorias. Não é o que eu prezo, que eu penso mais e falo para as pessoas. Não é a primeira coisa que a gente pensa, porque vai lá. Então, Léo, não vou mais transportar, eu não vou carregar, não vou comer menos, eu não vou nem mais comer. E aí você come um industrializado, ultraprocessado, em vez de comer um in natura. Será que é realmente uma boa escolha? A gente tem que ver tudo, ajustar tudo para você ser feliz comendo o que você quer, quando você quiser. Também gosta de estrogonofe? Hoje a gente foi comer um estrogonofe aqui em casa e em vez de usar a batata palha, a gente resolveu experimentar uma cebola palha. Uma vez que a gente gosta daquela cebolinha do árabe, né? Do arroz com lentilha ali do árabe. E aí a gente foi pegar essa cebola que a gente imaginou o quê? Bom, é minimamente processado, a cebola do árabe é o quê? Lasquinhas de cebola fininha, cortadinha fininha, né? Passando um pouquinho na farinha de trigo, e sal e fritou e papum, tá ali pra gente. Só que essa é a diferença, gente, de uma coisa que você faz em casa do que você compra industrializado. Na maioria das vezes é muito mais ingrediente acrescido aí. Esse aqui tem uns 15 itens, e são conservantes, são amidos, são coisas que a gente não quer. Não é exatamente saudável, não é exatamente bom para quem está, na maioria das pessoas, todo mundo procura querendo, né, manter um corpo mais magro e tal. Então é isso, você paga o preço literalmente por não fazer em casa. Às vezes algo bem simples, bem rápido, você pode resolver.